Um dos grandes jogadores brasileiros das últimas décadas aí é o Kaká, que foi aquele carro-chefe do Milan de 2007 que ganhou a Champions League. O nome dele de verdade é Ricardo Isaacson dos Santos Leite. E o apelido surgiu de uma forma bonitinha porque o irmão do Kaká não conseguia pronunciar Ricardo direito. Aí acabava chamando de Kaká e todo mundo adotou esse apelido, né? Só que repara que o Ricardo do nome do Kaká é com C, né? Então o Kaká originalmente era CACA. Acontece que quando ele ainda jogava pelo São Paulo na sua primeira passagem, ele foi patrocinado por uma marca de chuteiras chamada Kelme com K. E aí numa jogada genial de marketing, o Kaká passou a ser chamado de Kaká com K então, velho. Ele, que é cria das categorias de base do São Paulo, esteve no grupo da Copa do Mundo em 2002, quando o Brasil foi campeão. E logo em 2003, ele é contratado pelo Milan por uma pechincha. Hoje em dia dá pra ver isso aí, né? Porque foi cerca de 8 milhões de euros só. O menino, prodígio de Cotia, chegava lá no elenco dos Rossoneri, que tinha caras como o Seedorf, o Gattuso, o Pirlo, Shevchenko. Era só peso pesado e mesmo assim ele não se intimidou e rapidamente foi conquistando ali o seu espaço com uma das camisas mais pesadas da Europa, né? Pra você ter uma ideia, ele chega no Milan e logo na primeira temporada ele consegue fazer 40 jogos, né? Jogando a maior parte das partidas como titular já, metendo 14 gols e 7 assistências, velho. Um jovem brasileiro que vai pra Europa e consegue fazer isso na primeira temporada. Acabou sendo eleito em 2003-04 o melhor jogador da Série A italiana. Fora que, no campeonato italiano, ele meteu gol na Inter no turno e no retorno. Começou mal o Kaká no Milan, amigo, mas o melhor ainda estaria por vir, né? A ascensão meteórica do Kaká não era à toa. Ele era um meia extremamente técnico, com um poder de decisão brilhante e com uma característica muito difícil de parar ele, que eram as arrancadas, né, do Kaká. Ele era um meia atacante capaz de criar jogadas com facilidade, mas que toda hora chegava na área também pra finalizar e fazer os seus gols. Num time que tinha o gênio Pirlo, o Shevchenko, que foi bola de ouro, o Kaká se tornou a principal referência técnica, né? Na temporada 2004-05, ele conduz o Milan à final da UEFA Champions League, metendo 2 gols e dando 6 assistências na competição, incluindo uma assistência perfeita na final, né, pro Crespo fazer o gol dele. Um negócio milimetricamente calculado, mas a gente sabe que naquela final o Milan abriu 3 a 0, parecia que ia ganhar e acabou rolando o milagre de Istambul, né? Liverpool campeão. Só que o grande momento da competição certamente foi o Kaká contra o Manchester United. Era um time que tinha Cristiano novinho ainda e era treinado pelo já lendário Ferguson, que viria a levar esse time pra final da Champions em 2008 e 2009. Só que essa temporada que a gente tá falando é 2006-2007. É a temporada do Kaká. E aí não tem jeito. O primeiro jogo foi no Teatro dos Sonhos e os ingleses até saíram na frente com o gol do Robozão, mas foi aí que começou o recital do brasileiro. Ainda no primeiro tempo, Kaká virou o jogo pros italianos com uma atuação de gala, e o gol da virada é considerado até hoje como um dos gols mais bonitos da história da competição. Ele ganha a bola de 2 marcadores, dá um chapéu, e pressionado por 2, dá um toque de cabeça para tirar de ambos, e sair na cara do gol num lance icônico em que Evra e Heinz se trombaram de forma humilhante. O Kaká bateu tranquilo na saída do Van der Sar e fez um gol ali de pura genialidade. E com um toque de crueldade, né? Vamos ser sinceros, essa trombada aí é o que deixa tudo mais especial. Uma coisa que pouca gente lembra é que depois os Red Devils viraram o jogo e venceram por 3 a 2. Só que essa vitória deles ficou completamente ofuscada pelo golaço do Kaká. E também porque na volta eles tomaram de 3 a 0, né? O Milan voltou pra final, era mais uma vez pra enfrentar o Liverpool e agora venceram por 2 a 1, dando aquele troco por 2005. No mesmo ano, o Kaká recebeu o prêmio da Bola de Ouro como melhor jogador do planeta, merecido, e não levou o Puskás pra casa, sabe por quê? Porque não existia. O prêmio Puskás foi criado em 2009. Agora eu deixo a pergunta pra vocês aí, né? Se existisse em 2007, vai dizer que não ganhava. Não vou lembrar de todos os gols bonitos de 2007 pra falar aqui, né? Mas acho que seria um grande candidato. Consolidando ele como um dos grandes jogadores aí da história do Milan, numa temporada em que, se liga, ele fez 18 gols, deu 11 assistências, foi o artilheiro da Champions League, eleito o melhor jogador da Série A italiana e, além disso, levou pra casa tanto a Bola de Ouro quanto o prêmio de melhor do mundo da FIFA. É uma temporada dos sonhos, né? Somando as 2 passagens pelo Milan, ele fez 307 jogos, marcando 104 gols, dando 84 assistências e conquistando 5 títulos aí, fora um monte de troféus individuais também. O próximo da nossa lista é o Dida, goleiro baiano que defendeu o Milan aí por uma década e por lá ganhou muitos títulos, né? Incluindo 2 Champions Leagues, com a mais especial delas vindo na temporada 2002-2003, quando enfrentaram na final a Juventus.
Juventus, que tinha Del Piero, Buffon, entre outros. Àquela altura, o Dida já era pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, né, ainda que como reserva, e tinha tido uma passagem, na verdade duas, muito boas pelo Corinthians. Porém, mesmo com o currículo já gabaritado, ele precisava se provar na Europa, e depois de algumas oscilações no Milan, ele finalmente conseguiu atingir ali a titularidade. Como não falar dele, ainda mais falando de Milan, um cara que fez tanto sucesso com essa camisa, né, e antes da chegada do Kaká lá na Itália, né, foi justamente o Dida quem protagonizou uma das maiores finais da história da Champions. Foi lá em 2003 quando a gente teve uma decisão entre Milan e Juventus, simplesmente terminou no 0 a 0 e foi levado aí pros pênaltis, né, e aí teria uma disputa eletrizante, cara, porque de um lado tava o Buffon, e o Buffon pegou 2. Só que aquela noite era do brasileiro. O Dida pegou uma, pegou 2, pegou 3. Parou a Juventus praticamente sozinho e fez o Milan se sagrar campeão da Champions em cima da rival. Uma atuação de gala que certamente entra como uma das melhores performances de um goleiro na UCL, né? Essa com certeza foi a Champions do Dida, mas naquela temporada 2004-2005, quando o Milan perde pro Liverpool na final, ele também é peça-chave da equipe que chegou até a decisão, né? Inclusive defendendo o pênalti do Xabi Alonso naquele 3 a 3, só que no rebote o espanhol conseguiu marcar o terceiro gol que levou ao empate e eventualmente ao milagre de Istambul. O Dida continua no Milan, vai fazendo a sua carreira ali, e quando chega na temporada 2006-2007, ele novamente é titularzíssimo da equipe, conquistando naquela temporada então a sua segunda Liga dos Campeões. Com detalhe, a UEFA soltou uma lista dos 16 goleiros com mais jogos na história da UCL, e o Dida é o 14º, uma posição de muito respeito, né? Mas ele é o melhor de todos os goleiros no critério de gols tomados por jogo. Uma média de 0,78, a melhor de todas comparando com qualquer um, tá? Neuer, Buffon, Casillas. Tá fraco o homem? E uma coisa do Dida que é muito legal, cara, é que se você reparar, quando ele pega a mão dele assim, né, e fecha esses 4 dedos, ele deixa só o polegar estendido e quando vira a mão pra cima, acaba formando um joinha. Então se você estiver gostando desse vídeo, faça igual o Dida, deixa um like aí que ajuda muito a divulgar o nosso canal, beleza? Outro brasileiro que brilhou na Liga dos Campeões aí foi o Lucas Moura na temporada 18-19 pelo Tottenham. E esse é aquele tipo de caso que pra quem já acompanha o Eurofut já ouviu falar e já viu 50 mil vezes, mas não tem como a gente deixar de fora. Se a gente tá falando de momentos icônicos de brasileiros na Champions, como que tu vai deixar isso aqui de fora? Não tem jeito. O fato é que o Lucas tinha sido contratado pelo Tottenham no começo de 2018, vindo do PSG, e naquela Champions 2018-19, na semis pegava o Ajax de Erik ten Hag, que tinha Ziyech, Tadic, Frank de Jong, um timaço que venceu o Tottenham por 1 a 0 na casa do Tottenham, e jogando na Johan Cruyff Arena tinha feito 2 a 0, ou seja, era 3 a 0 no agregado. Só que na volta do intervalo começou o show do Lucas Moura. Em 14 minutos ele já tinha empatado o jogo metendo 2 gols. E nos acréscimos do segundo tempo, último lance da partida, o Dele Alli deixa uma bola muito inteligente pro Lucas, que chega de canhota, finaliza no canto, completando o seu hat-trick e mandando o Tottenham pra final da Champions League, no momento de brilho, certamente o momento mais incrível da carreira do Lucas, um dos momentos mais incríveis da história do Tottenham e eu diria da Champions League. Com esses 3 gols o Tottenham passou fora e na final o Lucas Moura foi pro banco, o que muitos contestam até hoje, né? Eu particularmente como torcedor do Tottenham acho que não teria mudado muita coisa naquela final, mas certamente esse aí foi um dos momentos que eu tive mais alegria na minha vida como torcedor de futebol também. Hora de ir pra Espanha falar de um brasileiro que construiu a sua história de forma brilhante nos últimos anos para virar ídolo eterno do Real Madrid, que é o Marcelo. O Marcelo acabou indo pro Real Madrid em 2007, apenas 2 anos depois de virar profissional pelo Fluminense. Faz tanto tempo que o Marcelo nem tinha aquela cabeleira que hoje virou aí quase a sua marca registrada, né? Ele chega no Real Madrid com uma tarefa muito difícil, porque vinha lá no time um cara que também fez história, também era brasileiro, também era lateral esquerdo, que era o Roberto Carlos, né? Considerado um dos melhores laterais esquerdos de toda a história. Então pro Marcelo chegar lá, digamos que não era uma tarefa muito fácil. A chegada dele foi justamente uma preparação para a saída do Roberto Carlos do Real Madrid, que aconteceria 6 meses depois, né? E como ele era muito jovem, o Marcelo não foi titular desde o começo, até porque o Real Madrid viveu alguns momentos complicados ali entre a era dos Galácticos e a era Cristiano Ronaldo, saca? Mas a partir da temporada 2007-2008 as coisas já mudam, o Marcelo começa a jogar cada vez mais como titular e na temporada seguinte, em 2008-2009, ele como lateral esquerdo marca 4 gols na temporada, já dando indícios do lateral ofensivo que ele seria, né? De forma brilhante. Só que pra falar da trajetória do Marcelo do Real Madrid, vale lembrar que ele foi titular durante grande parte da sua carreira
carreira por lá, mas ele teve momentos de altos e baixos, teve algum período de instabilidade e por vezes ia parar no banco, justamente por essa vocação ofensiva dele. Então durante os anos de Mourinho e depois na primeira passagem do Carlo Ancelotti lá no Real, muitas vezes ele acabava ficando no banco pro Fábio Coentrão, lateral português, que virava titular porque tinha uma vocação defensiva melhor. Então dependendo do jogo, dependendo do momento ali, o Marcelo, que era um cara que tinha mais dificuldades para defender, acabava esquentando o banquinho e o Coentrão entrava para fechar um pouco mais a linha defensiva do Real. Lembra da Champions League de 2014, aquela que o Real ganha com o gol do Sérgio Ramos aos 92 e 48? Então, o Marcelo não foi titular naquela final, tá? O titular foi o Fábio Coentrão. O Marcelo era um lateral muito ofensivo e só na Champions somou 25 passes para gol e 9 gols marcados. E pior que tu fala, pô, mas ele jogou lá a vida inteira, marcou só 9 gols, mesmo sendo lateral não é tanto. Mas, cara, alguns decisivos e alguns golaços absurdos, tá? Tem um contra o Lyon em 2010, 2011, que ele faz uma jogada sozinho ali. Depois, na temporada 12-13 contra o City, ele mete um golaço absurdo de perna direita que era ruim. E mesmo na temporada 2013-14 ele não sendo tão utilizado na campanha e perdendo a titularidade pro Coentrão, né, principalmente na final, ele ficou marcado por entrar no segundo tempo e deixar o dele na prorrogação contra o Atlético de Madrid, ganhando a sua primeira Champions ali com um gostinho já muito especial, né? Depois ele voltaria a ganhar em 2015-16, 16-17 e na temporada 17-18 foi provavelmente quando o Marcelo mais jogou bola. Ele deu 4 passes para gol e meteu 3 bolas na rede. Um desses gols aí foi contra o PSG nas oitavas, outro contra a Juventus nas quartas, tirando do Buffon ali como se ele não fosse um dos melhores goleiros da história, né? Nas semis ele foi decisivo mais uma vez, metendo um golaço contra o Bayern de Munique. E na final contra o Liverpool ele dá simplesmente 2 passes para gol, o primeiro sendo cruzamento para aquele golaço absurdo do Bale de bicicleta. Ali ele levantava a sua 4ª taça, mas veio levantar uma 5ª, e dessa vez como capitão. Foi na temporada 21-22, em que, é verdade, ele jogou pouquíssimo, tá, na competição, nem sequer entrou na final, mas, pô, levantou a taça como capitão do maior clube do planeta, coroando ali a sua 5ª Champions, né, entrando para um hall seleto de jogadores que tem 5 dessa taça aí na sua galeria. Só que a carreira do Marcelo no Real Madrid começa a ter mais constância, ele começa a virar realmente um ídolo histórico, quando 2 nomes chegam para se consolidar por lá: Zidane e Casemiro. Isso porque quando o Zidane chega no comecinho de 2016, ele muda completamente a equipe, botando o Casemiro como titular no meio campo e apostando num esquema onde o Marcelo tinha mais liberdade para ir para frente e atacar, e o Casemiro fazia as coberturas ali perfeitas quando o Marcelo estava no ataque, para não deixar a defesa tão exposta. Com isso, o Marcelo começa a ter mais liberdade para atacar, faz uma parceria muito boa com o Cristiano Ronaldo e começa a construir o seu caminho para ser um dos maiores ídolos brazucas da história do Real Madrid, sendo uma peça importantíssima aí na conquista do tricampeonato consecutivo da Champions. Na temporada 2015-16 ele já tinha sido importante, mas era 16-17 que começa a ficar realmente brutal. Na partida de quartas de final contra o Bayern de Munique, por exemplo, o Marcelo simplesmente vai driblando a defesa inteira do Bayern, né, sai na cara do gol e rola pro Cristiano Ronaldo só empurrar pro fundo das redes. Simplesmente brutal. Na final contra a Juventus, ele também faz uma jogadaça que acaba resultando no gol do Asensio. E aí ele vai se tornando um dos melhores jogadores do mundo, né? Vem a Champions League 2017-18, ele é um dos melhores jogadores da competição. E não só como lateral, como jogador em geral mesmo. Naquela campanha, ele participou de gols em todas as fases de mata-mata, pra você ter uma ideia, né? É até difícil acreditar que o cara era lateral, tá ligado? Ele tem números aí, às vezes, que parece de um meio atacante. As atuações memoráveis e os títulos, né, colocam o Marcelo como um dos ídolos indiscutíveis da era moderna no Real Madrid. Voltou pro Brasil para jogar no Fluminense depois de uma longa passagem no futebol europeu. E no Brasil, logo no seu primeiro ano, conseguiu cumprir um sonho de infância de todo moleque brasileiro, né, que é ganhar a Liberta, ainda mais com um time que ele tem uma super identificação aí, que é o Fluminense. E aí tu vê que o cara fede a títulos, porque pelo Real Madrid, ele tem não uma, não duas, mas 5 Liga dos Campeões, né. Ele tava naquela de 2014, em que o Sérgio Ramos faz o gol no finalzinho. Depois ele é peça importante no tricampeonato consecutivo e ainda mais uma vez, antes de ir embora, vence aquela Champions, já com o Vinícius Júnior e o Benzema sendo os 2 principais jogadores da equipe. Só é meio triste pro Marcelo que ele não tenha conseguido nunca ir muito bem com a seleção, né? Já pensou o cara ter uma galeria de troféus dessa e ainda um troféu da Copa do Mundo? Seria um negócio maluco. Mas talvez ele tenha aí um concorrente de peso, né? Porque a próxima lenda que foi justamente companheiro do Marcelo por anos e anos no Real Madrid, o Casemiro, referência na volância e outro nome eternizado no hall de craques do Real. Um camarada que também era considerado irregular na sua época de São Paulo, onde ele sofreu com muitas críticas e quando saiu do clube acabou saindo aí para comemoração de alguns torcedores. Mas o mundo dá voltas e hoje o Casé é
pentacampeão da Champions. A mística do Casé com a Champions é bizarra, tanto é que na sua estreia na competição na temporada 13-14 ele já ganha. Mesmo jogando pouquíssimos minutos e nem sendo relacionado pra final, na primeira temporada dele ele já se consagrou como vencedor, cara. E depois disso ele chegou a 5 conquistas de Champions pelo Real Madrid. Atenção, hein? Em 8 Champions disputadas pelo clube. O cara disputou 8 edições e ganhou 5. É um aproveitamento absurdamente bizarro, cara. Com essa aí, ele se tornou, junto do Marcelo, né, o brasileiro com o maior número de títulos da Liga dos Campeões. E logicamente a principal qualidade do Casemiro foi defensiva, né? Quando ele entrou pra ajustar o meio campo que já tinha ali Kroos e Modric, e ele encaixou tão bem e brilhou tanto, que inclusive foi peça fundamental pra cobrir as subidas do próprio Marcelo, né? E permitir a ofensividade que a gente via sempre no lateral brasileiro. Porém, mesmo o destaque dele sendo defensivo, até golaço o Casemiro fez. Um dos mais icônicos dele, na verdade, foi até quando ele não jogava no Real, né? Ele tava emprestado no Porto na temporada 14-15, quando meteu esse porradão de falta completamente absurdo. Se chega um desavisado agora e vê esse lance e não sabe quem é o Casemiro, vai achar que, pô, é um meia, é um camisa 10 de qualidade, né? Nunca iam pensar que é um volantão de marcação. Depois dessa passagem pelo Porto, o Casemiro retorna pro Real Madrid, e aí foram diversas atuações lendárias pelo clube espanhol, né? Na final de 2016, por exemplo, o torcedor merengue vai lembrar como o Casé tava um leão no meio campo. Foram simplesmente 18 duelos vencidos na partida, fora 8 desarmes, 7 bolas cortadas e por aí vai, uma atuação defensiva sublime. Na temporada 16-17, ele mete 2 gols e 2 passes pra gol na campanha, né? Sendo um foguetaço pra cima do Napoli nas oitavas, um dos mais belos gols que ele já marcou. E no final das contas, então, ele tem 5 Champions Leagues e sempre jogando fino da bola. O Casemiro, sem dúvida, é um dos grandes jogadores da história da competição como um todo, né? Ainda mais se a gente for delimitar apenas pra brasileiros, aí mais ainda. E ele tem alguns bons desempenhos em finais, mas a que a gente vai citar aqui mais especificamente é da temporada 2016-17. O Casemiro já tinha se consolidado como titular do Real Madrid e já vinha fazendo ali um meio campo histórico com Modric e Kroos, mas eles ainda estavam com apenas um dos 3 títulos de Champions consecutivos que conseguiram alcançar. E o Real Madrid, para ser campeão dessa vez, enfrentaria a Juventus em Cardiff, no país de Gales. A velha senhora tinha eliminado alguns times interessantes, como por exemplo o Barcelona do trio MSN, e depois deles terem conseguido virar aquele 6-1 pra cima do PSG. E a final começou a mil, com o Cristiano Ronaldo fazendo um gol logo no início e logo depois o Mandzukic empatando com um baita de um golaço. E foi assim com o jogo 1-1, né, embaçado, que o Casemiro acabou resolvendo. No segundo tempo, quando a tensão tava alta, uma bola rebatida sobrou pro Casemiro na entrada da área. Ele finalizou e contou com um desvio no Khedira pra matar o goleirão Buffon e tirar o 1-1 do placar. O gol do brasileiro foi absolutamente importante pro Real Madrid naquela final, porque desestabilizou a Juventus ali, né, botou o Real na frente e abriu caminho pro que depois viraria um 4-1. A partida do Casemiro foi tão acima da média que, segundo o SofaScore, ele teve 11 duelos ganhos na partida e 7 desarmes, ou seja, muito bem defensivamente, e ainda foi lá e resolveu no ataque também. Casemiro é um exemplo pra todos de que com trabalho e dedicação pode-se alcançar coisas grandes. E bora falar do Neymar. A gente pode tecer várias críticas ao Neymar, a gente pode ficar decepcionado que ele não ganhou a famosa bola de ouro ou não conseguiu conquistar uma Copa do Mundo, mas a verdade é que o Ney também não demorou muito pra conseguir esse doblete de troféus continentais, tá? Pelo Santos, o Neymar só faltou fazer chover, né? E assim foi campeão da Libertadores de 2011, sendo o grande craque daquela equipe. Inclusive ele marcou gol na final contra o Peñarol e tudo, né? Ele é eleito o rei da América dessa edição aí, né, melhor jogador, e um tempo depois vai pro Barcelona. Lá na temporada 2014-2015, ele vira o N do trio MSN, né, que encaixou muito bem. Foi pra final da Champions League e venceu a Juventus por 3-1 com o Ney, inclusive fazendo aquele gol fecha caixão, né, o último gol já no finalzinho da partida, virando mais um a vencer Liberty Champions e ainda acabando aquela edição com 10 gols marcados. Foi o artilheiro da UCL ao lado de Messi e Cristiano. É pouca coisa, pô. E em 9 anos de futebol europeu, onde ele chegou em 2013, Neymar defendeu as camisas do Barça e do PSG e tem números mais ou menos equivalentes com os dois clubes na Champions. Pelo Barcelona foram 21 gols em 40 partidas na UCL, já no PSG ele tem uma média um pouquinho melhor, são 20 gols em 35 jogos, somando então 41 gols do Neymar na história da Champions League, por enquanto o maior artilheiro brasileiro. A gente estava no começo de 2017 quando outro brasileiro fez um milagre inacreditável. Naquela época ele jogava pelo Barcelona e, fazendo parte do trio MSN, era um dos favoritos a ficar com a Champions, só que nas oitavas de final trombaram com o PSG
e simplesmente tomaram de 4-0 lá em Paris, com um show do Di Maria. E na volta, mesmo o Barcelona estando ali recheado de jogadores cracaços, né, era praticamente impossível imaginar que eles poderiam passar, porque eles teriam que operar um milagre, e o milagre foi operado. E quem operou, em grande parte, foi Neymar Júnior. Naquela remontada histórica de 6-1, o camisa 11 culé só não fez chover. Ele sofre um pênalti que foi convertido pelo Messi. Depois marca um golaço de falta. Em outro pênalti, ele chama a responsa e converte pro Barça. E no último lance do jogo, poderia mandar a bola pra área de qualquer jeito, mas ele espera um pouquinho, manda com a perna ruim, de canhota, para encontrar Sérgio Roberto livre no segundo pau e dá assistência decisiva para aquele sexto gol. Foi um jogo inacreditável em que o Neymar fez toda a diferença e uma partida que chegou a dar um abalo sísmico na cidade. Sem brincadeira nenhuma, eles registraram como se fosse um pequeno terremoto na zona do Camp Nou, de tanto que os torcedores comemoraram. E aquele dia que individualmente talvez tenha sido o mais especial do Neymar na história da Liga dos Campeões, também foi um dia que marcou a carreira dele pra sempre e mudou tudo, porque supostamente no dia seguinte ele ficou um pouco chateado de ver que os créditos estavam sendo dados pro Messi, e que era o Messi na capa do jornal. Diz a lenda que foi ali que ele pensou: enquanto eu estiver no Barça eu vou estar sempre na sombra do Messinho, né? Tenho que sair. E aí que ele foi justamente pro PSG. Então talvez pro Neymar teria sido melhor não ter remontado, né? Se fosse pra ter ficado no Barça, só entre nós. E tem mais um camarada da lista que também foi campeão da Libertadores pelo Santos em 2011, junto com o Neymar, que é o Danilo. Ele jogou aquela final contra o Peñarol, né? Inclusive marcou um dos gols do Santos também, um belo gol. Ele vai então pra Europa e acaba jogando no Real Madrid, certo? E o Real Madrid é campeão da Champions League na temporada 2015-2016, nos pênaltis em cima do Atlético de Madrid. E o Danilo vem do banco nessa final, né? Ele participa da final aí e já tinha feito uma minutagem muito boa também durante a competição inteira, tinha jogado muitos jogos. E ele ficou mais uma temporada no Real e assim se sagrou bicampeão da Champions League. Exatamente, na temporada 16-17, o Real ganha da Juventus na final, porém dessa vez o Danilo tinha jogado muito pouco, tá? A competição, acabou vendo ali o doblete do Cristiano Ronaldo e aquele golaço do Mandzukic do banco de reservas mesmo. E se o Neymar se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira em gols oficiais, a verdade é que meter gol pela seleção era a especialidade de Ronaldo Fenômeno. Em 96, depois de uma temporada de ascensão com o PSV, ele é contratado pelo Barcelona, o primeiro clube de grande grife dele na Europa. E apesar de ele ter ficado apenas uma temporada, o maluco jogou 49 jogos e meteu 47 gols com a camisa dos culés, dos quais 34 foram no Campeonato Espanhol. E olha que ele só tinha 20 anos, tá? Depois desse ano no Barcelona, ele vai se aventurar lá na Itália, tem bons momentos com a Inter, mas também tem aquelas lesões horrorosas, dá a volta por cima na Copa do Mundo de 2002 e então é contratado para o Real Madrid. Pelo clube merengue são mais de 100 gols, dos quais 82 foram em La Liga. Então se somar as passagens do Ronaldo por Real e Barça, ele tem 116 gols no Campeonato Espanhol, tornando ele até hoje o brasileiro que mais marcou gols nessa competição. Ronaldo realmente era um fenômeno, como você quando deixa o like nos vídeos aqui do canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e ajuda na divulgação do vídeo para mais gente, beleza? Valeu pela força. Todo brasileiro lembra da Copa de 2002 e o que ele fez, mesmo que não era nem vivo. Lembra mesmo assim. Porém aquela Copa mudaria o Ronaldo pra sempre, não só alçando ele a um patamar inacreditável na história do futebol, mas também fazendo com que o Real Madrid se interessasse em levar ele pro clube. E lá ele foi jogar a temporada 2002-2003, completando ali o que ficou conhecido como o elenco dos Galácticos. E aí o R9 tava jogando por um clube que naquela época já era super bem sucedido em Champions League, inclusive era o atual campeão. E nas quartas de final o Real enfrentava o Manchester United, que tinha ali ainda David Beckham, Van Nistelrooy e outros craques. Na ida foi 3-1 para o Real Madrid com o show do Raul, só que na volta no Teatro dos Sonhos foi que aconteceu algo inesquecível, tanto pro fenômeno quanto para quem gosta de futebol como um todo. Porque foi o momento que o Ronaldo apareceu com um hat-trick. Ele meteu um belo e dificílimo gol de direita, ele teve uma atuação dos sonhos. E quando saiu, aconteceu algo que parecia também ser impossível na vida real. Os torcedores do United se levantaram e começaram a aplaudir a saída do Ronaldo de campo. Rivais te aplaudindo, depois de você destruir eles na casa deles, é um dos maiores elogios que um jogador pode receber na sua vida. E é uma coisa de Ronaldos, pelo jeito.
Quando a gente fala de Champions League, um dos brasileiros com a maior conexão com essa competição é o Ronaldinho, né? E isso já nos leva lá pra temporada 2004-2005, que foi a primeira do pequeno Ronaldo aí na UCL, quando ele participou de 7 jogos, marcando 4 gols e dando um passe pra gol. O time dele, o Barça, foi eliminado ainda nas oitavas pro Chelsea do Mourinho, mas no jogo de volta, mesmo perdendo, ele fez 2 gols, tá? No primeiro, o Dinho bate um pênalti ali e crava. Agora o segundo foi o famoso gol da sambadinha, em que ele literalmente dá um passinho antes de chutar a bola sem pegar impulso. Um golaço absolutamente icônico, coisa de craque. Mas foi na temporada seguinte, em 2005-2006, que o Barcelona voltou a vencer a Champions League depois de 14 anos de seca, com agora o atual bola de ouro Ronaldinho marcando 7 gols e dando 4 passes pra gol. E apesar de não ter deixado dele na final contra o Arsenal, teve outras atuações icônicas, como o hat-trick contra a Udinese, em que ele deita e rola dentro de campo, com detalhe pro primeiro gol, uma pintura de falta, né? E nessa edição da Champions aí, o Barça novamente pegou o Chelsea nas oitavas. E novamente no jogo de volta, o Ronaldinho deitou e rolou, tá? Foi uma atuação bem Ronaldinho, então teve passe de calcanhar, de lado do pé, pedalada, magia pura e um belo gol marcado. Com o Barça indo até a final e se sagrando campeão, a primeira Champions do Ronaldinho. E na verdade a única, né? Mas o fato é que na temporada 2006-2007 tem outro gol icônico, que é aquela batida de falta por baixo da barreira contra o Werder Bremen. Aí depois ele sai do Barcelona, né? Antes do início da era Pep Guardiola, vai pro Milan e na sua passagem por lá ele não conseguiu levantar o caneco, mas mesmo assim o futebol arte que o Ronaldinho desfilava rendeu alguns jogos absurdos, né? Um deles foi o duelo histórico contra o Manchester United na temporada 9-10, com o gaúcho deixando dele no comecinho do jogo, metendo aquele sambinha na comemoração e depois em mais uma jogadaça dele que conseguiu arranjar um passe açucarado pro Seedorf marcar de letra. Fora que nesse jogo aí o Ronaldinho enfrentou na sua frente um zagueiro fortíssimo, um dos melhores da história do United, o Rio Ferdinand, e quase quebrou a cadeira do cidadão ali na base da pedalada. O Milan acabou perdendo e eliminado pro United nessa, né? E a temporada 10-11 já seria a sua última jogando Champions League, ele não conseguiu brilhar tanto, mas o Ronaldinho estar aqui é pelo show que ele dava quando estava em campo, o tipo de desempenho que ele tinha é difícil de comparar, é uma magia que hoje a gente não vê muito comumente nos jogos, né, e nos jogadores, e no final ele ganhou apenas uma Champions, mas teve muitas e muitas noites marcantes, né, que fizeram muitos brasileiros associarem noite de Champions, Brasil na Champions, com a magia do Ronaldinho. Velho, o bruxo jogou muito bem por uma grande parte da sua carreira, né, mas ele tem apenas, muito entre aspas, uma Champions League. Foi aquela que ele venceu pelo Barcelona na temporada 2005-2006, naquela final contra o Arsenal, que o Barça foi buscar a virada, né? E venceu por 2-1 com o detalhe, o Ronaldinho Gaúcho tinha chegado para essa Champions aí, para essa final no caso, né? Como atual melhor do mundo pela FIFA, atual melhor do mundo pela France Football, né? A bola de ouro. E também terminou a Champions, ele foi eleito o melhor jogador da competição, então o cara tava realmente imparável. A Libertadores do Bruxo só veio bastante tempo depois, tá? Ele já tinha terminado a sua carreira na Europa, voltado pro Brasil. No Flamengo teve aquela passagem meio conturbada, né? Teve alguns bons brilhos ali, mas depois saiu pro Galo e foi lá que as coisas aconteceram, né? No ano de 2013, com um jovem Bernard muito bem, um São Victor pegando tudo, o Galo acabou vencendo o Olímpia nos pênaltis na final da Libertadores. E com o detalhe que depois da Libertadores, o Ronaldinho foi eleito o Rei da América, ou seja, ele é o único jogador dessa lista que venceu Champions e Libertadores, sendo eleito o melhor jogador de ambas. Tinha que ser o Ronaldinho, né? Aliás, não queria ficar aqui puxando muito o saco do Ronaldinho, né? A gente tem que continuar a lista. Porém, ele é o único na história a vencer Champions, Libertadores, Copa do Mundo e Bola de Ouro. Isso sim é zerar o tal do futebol, amigo. Outro pentacampeão foi o Rivaldo, né, que brilhou muito na Copa de 2002, só que apenas um mês depois que ele voltou da Copa, ele foi dispensado do Barcelona, porque teve a volta do técnico Van Gaal lá, com quem ele não se dava bem, né, e aí se transferiu pro Milan para a temporada 2002-2003. Se o Rivaldo foi o principal nome do Barcelona por várias temporadas, no Milan ele não conseguiu repetir a mesma coisa, e novamente teve treta com o técnico, dessa vez foi com o Carlo Ancelotti. Assim que chegou, ele foi informado pelo italiano que começaria o jogo no banco, né, e respondeu da seguinte maneira: Rivaldo nunca ficou no banco. Assim, em terceira pessoa mesmo, tá ligado? Estilo Ibrahimovic. Só que pra tudo na vida tem uma primeira vez, e o Rivaldo não só ficou no banco naquele jogo, como em vários outros. Em pouco mais de uma temporada, acabou marcando apenas 8 gols em 40 jogos e participou da conquista da Champions League de 2003, só que de forma marginal no plantel, né? Ele virou reserva no mata-mata e na final sequer entrou em campo, alvo de crítica
políticas, ele rescindiu com o Milan e depois assinou com o Cruzeiro. E poucos torcedores do Milan vão lembrar da passagem do Rivaldo por lá, mas vão lembrar do que veio depois, porque o Milan tentou substituir ele com um jovem chamado Kaká, e o resto é história. Chegou a hora de falar do nosso terceiro candidato, o Roberto Carlos. Eu vou te falar uma parada, o que esse lateral jogou aí, conquistou durante a carreira, é brincadeira. Inclusive, o RC é tão grande quando o quesito é Champions, que ele é simplesmente o brasileiro que tem mais jogos disputados na história da competição. Foram 107 pelo Real Madrid e outros 13 no Fenerbahçe, 120 ao total. Um fato que por si só já coloca ele como um dos grandes BRs da história, né? Mas para dar uma contextualizada no valor e na importância dele no time, é preciso lembrar que quando ele chegou no Real Madrid em 96, o clube passava por um jejum de 30 anos sem vencer a orelhuda. Quando ele faz a sua estreia na Champions na temporada 97-98, já era titular absoluto e foi fundamental com 2 gols e 5 passes para gol, com direito a golaço de falta, que era a marca registrada dele, né, no jogo contra o Porto. E com um chutaço na final contra a Juventus, que adivinha, acabou dando um desvio que gerou o único gol da partida, marcado pelo Mijatovic, fechando ali a sua primeira conquista, né, de Champions e também a quebra do jejum do Real Madrid. O Roberto Carlos nessa época jogou tanta bola que em 97 ele foi o segundo no prêmio de melhor do mundo da FIFA e o quinto na bola de ouro. O casamento entre Real e Roberto Carlos ficaria ainda melhor porque ele conquistou mais uma Champions na temporada 99-2000, agora com 4 gols e 3 passes para gol, e um dos jogos mais memoráveis dele na UCL seria na edição seguinte, 2000-2001, quando ele marcou um doblete contra o Bayer Leverkusen. Primeiro, um míssil de falta, simplesmente indefensável, e se isso aí foi indefensável, o segundo gol não é para menos, né? Era só balaço. E de novo, vale lembrar que o Roberto Carlos era lateral, tá? Mas com números ofensivos aí simplesmente fantásticos. E aí quando chega na temporada 2001-2002, o Real Madrid chega novamente na final e vence por 2-1 para cima do Bayer Leverkusen. E adivinha dos pés de quem saíram os 2 gols do Real Madrid? Exatamente. Esse cara não sou eu. 2 gols tiveram assistências do Roberto e uma delas foi com a mão, tu acredita? Exatamente, o primeiro gol do Raul sai de um lançamento gigantesco de lateral do Roberto Carlos. Ele tinha uma força sobrenatural nos braços também, tá? E o segundo gol, o gol do título, é do Roberto Carlos, aquele lançamento pra cima, aquele cruzamento meio alto que cai perfeitamente nos pés do Zidane, pro francês fazer aquela pintura antológica, né? Na história da competição, ele somou então 16 gols e 24 passes pra gol, muita coisa considerando que ele era um lateral, e ele venceu em 3 oportunidades, todas como titular, como peça importante, como a gente viu aqui, e ainda sendo decisivo em 2 finais. O próximo da nossa lista é o Vinícius Júnior, que se consagrou no Real Madrid logo na temporada 21-22, quando ele acabou decidindo a 14ª Liga dos Campeões, que foi parar na cabine de troféus do Real. Vinícius Júnior chegava para aquela final com a moral de ter conseguido ganhar uma La Liga pelo Real Madrid e de estar fazendo uma dupla muito especial com o Benzema. Os caras juntos estavam jogando um futebol brilhante, né? E, inclusive os números do Vini Júnior na temporada também estavam muito bons. Ele terminou 21-22 com 22 gols e 16 assistências. E na final realizada em Paris, o Real Madrid de Benzenícios enfrentava o Liverpool ali de Alisson, Fabinho e Salah. O Liverpool foi melhor em grande parte do jogo, né, com o Courtois pegando tudo lá atrás, porém a gente sabe que naquela Champions o Real Madrid tava meio possuído e eles não precisavam de muito mais do que uma chance pra fazer um gol, né, e foi exatamente o que aconteceu. Num lance rápido pela direita, o Valverde manda pra área e o Vini Júnior aparece livre no segundo pau pra empurrar pro gol vazio, pra garantir o 1-0, a 14ª pro Real Madrid e o seu nome na história. E o futuro a gente não conhece, mas ao que tudo indica, isso aí foi apenas o início de uma longa e vitoriosa trajetória de idolatria do Vinícius Júnior lá com a camisa merengue. Que o Vini, o Rodrigo e o Martinelli estão estourados aí no futebol europeu, todo mundo sabe. Mas tem outros brasileiros menos badalados que estão começando a despontar por lá e que a gente deve ficar de olho atento. A gente já começa a lista com o João Gomes, né? A muralha da base do Flamengo, que em 2022 se tornou peça fundamental do time que bateu o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Jogando mais pra trás no meio campo, obviamente o João Gomes não é um cara que vai estar sempre envolvido ali em gols, né? Mas ele se destacou muito pela sua capacidade defensiva. E no ano de 2022, ele foi o jogador da Série A que mais desarmou. Exatamente, foram 192 desarmes no ano, uma média de 3 por jogo.
Ele tava se destacando tanto nessa de cão de guarda, digamos assim, né, que o jornal Marca, quando ele tava no Flamengo ainda, fez uma análise e chamou o João Gomes de novo Casemiro. Ele foi tão importante naquele ano pro Flamengo que com 21 anos supostamente estava chamando a atenção aí de Liverpool e Lyon, por exemplo, mas foi o Wolverhampton da Inglaterra que conseguiu contratá-lo por cerca de 18 milhões de euros, um pouco mais, no início de 2023. Então ele chegou no meio da temporada, né, e estreou muito bem, marcando um gol aí importante de virada contra o Southampton. Mas em geral ele foi chegando de mansinho, se adaptando e tal. E agora na temporada 23-24 é que realmente ele começou a impressionar. Titular dos Lobos na Premier League até o momento, ele vem mais uma vez chamando a atenção pelo número de desarmes. Então já sabe, né, ele vem um cabra do time adversário chegando, já mete um bloco nele, dá um fora nele, vai expulsando ele da área ali do Wolverhampton. Tem tudo pra só ir melhorando e crescendo lá fora, né? De repente daqui um tempinho ele tá parando aí num clube de primeira prateleira da Europa, né? Até porque se esse estilo defensivo se confirmar aí na carreira dele e continuar desarmando tão bem e tal, quem sabe ele não pode fazer justamente o papel do Casemiro, né, na seleção. Por falar em Inglaterra, por lá joga o primeiro centroavante dessa lista, o João Pedro. Ele é um atacante que tem tido uma evolução bem interessante nos últimos anos, né? É um 9 daqueles esguios, meio altão e magrão e tal, mas que também tem drible, tem velocidade e apesar de finalizar bem, também sai muito da área, muito móvel, saca? Ele chegou a jogar de ponta esquerda quando surgiu no Fluminense lá em 2019 e foi vendido pro Watford da Inglaterra antes mesmo de estrear pelo profissional do tricolor, mas antes de ir fez um baita ano pelo Flusão, né? No Watford foi chegando de mansinho, ganhando seu espaço e tal, até que na temporada 2021 ele foi fundamental e meteu 9 golzinhos para ajudar os Hornets a subir para a Premier League. No alto escalão não foi tão bem assim, enfrentou um rebaixamento, né, com o time dele e se destacou mais uma vez na segundona inglesa. O que chamou a atenção então do Brighton? Pois é, o Brighton, vocês estão sabendo que tá com uma política muito boa de encontrar alguns jovens desconhecidos e permitir que eles se desenvolvam, né, e mostrem o melhor do jogo dos caras, como foi o caso aí do McAllister, também do Caicedo, e que pode estar sendo o caso do João Pedro, né? Ele joga com a 9, é o número dele, mas tem sido um cara muito móvel, que pode atuar como centroavante ali, mas que sai bastante da área para armar jogadas e coisas do tipo, às vezes como se fosse um meio atacante, né? E fez gols importantes, por exemplo, aí na Europa League. A gente, quando fala do novo 9 da seleção pro futuro, vai pensar em quem? Pô, no Endrick, no Vitor Roque e no Marcos Leonardo. Até porque ele é um cara que tem uma versatilidade muito boa, tem mais experiência que esses outros que a gente citou aí, então de repente ele não mereceria uma vaguinha na seleção, pelo menos pra teste. O próximo nome aqui da lista é um caso à parte, né? O Sávio ou Savinho é um ponta daqueles bem velozes, dribladores e com ótimo cruzamento, que já foi até comparado com o Robin por ter aquele driblezinho característico de cair na ponta direita, mas cortar pra esquerda, cortar pra dentro. Ele surgiu no Atlético Mineiro e já era considerado um dos 60 jovens mais promissores do mundo em 2021 pelo jornal inglês The Guardian. Ele tava naquele time do Galo campeão brasileiro e da Copa do Brasil, mas diferentemente do João, ele jogou bem menos e não foi protagonista nesses títulos no Brasil, né? Saindo direto pra Europa sem ser destaque em solo nacional, com apenas 18 aninhos. Em 2022 ele foi comprado pelo Troyes do grupo City, né, lá na França, mas sem planos de fato jogar lá. Ele foi emprestado direto pro PSV, acabou não jogando muito, né, foram apenas 8 partidas pelo time principal, sempre entrando no finalzinho, mas ele chamou a atenção mesmo foi na Copa do Mundo Sub-20 agora em 2023. Lá ele meteu um gol e 3 passes pra gol, e assim acabou depois fazendo a ponte do Troyes pro Girona, outro time do grupo City, agora na Espanha, né, onde ele tá jogando muita bola. Quase sempre o que o Girona tava metendo gol, ou era dele, ou era passe pra gol dele, ou ele tava envolvido na jogada. O craque do belo sorriso Roberto Firmino é um dos grandes jogadores do Liverpool recente aí, né, virou ídolo por lá, e também foi muito bem na Champions League, tem 22 gols marcados, sendo todos eles pelos Reds aí, sob o comando de Jürgen Klopp, e a edição mais marcante pra ele foi a de 2017-18, quando ele é vice-artilheiro da Liga dos Campeões, ficando aí com 10 gols marcados e dividindo a artilharia de uma forma bem estranha, né? Justamente empatado com Mané e Salah, que eram seus companheiros de equipe, 10 gols pra cada um. Só que nessa Champions aí, o Real Madrid acabou ganhando do Liverpool na final, né? A final que o Firmino ganhou, foi campeão, foi no ano seguinte, na temporada 18-19. É nessa edição que ele faz aquele belo gol da vitória contra o PSG e sai comemorando, fazendo ali o caolho, né? O pirata, brincando com ele mesmo por causa de uma lesão perigosa que ele teve no olho ali. Foi uma dedada violenta, viu? Depois de jogar no Figueirense e no Hoffenheim, o Firmino chega em 2020
2015 no Liverpool pra jogar ainda sob o comando do Brendan Rodgers, tá? Só que pouquíssimos meses depois, o Jürgen Klopp assume o comando e pro Firminão tudo muda. Com o carismático Kloppão, o Firmino começa a jogar como um centroavante que recua, né, o famoso falso 9, e mesmo ele não sendo aquele atacante que a gente confia pra meter muito gol na temporada, é um cara que se encaixou muito bem na equipe dos Reds, abrindo espaço e armando jogada pros outros. Mas isso não impediu ele de ser o brasileiro mais brocador da história da Premier League. No momento da gravação desse vídeo, são 71 gols do Firmino em 231 jogos do inglesão, com destaque para a campanha de 2017-18, quando ele meteu 15 bolas na rede. Agora, vale o destaque de que o Gabriel Jesus não tá muito atrás nessa lista não, então dá para pensar num futuro muito próximo em que o Gabriel vire o maior artilheiro brazuca lá do campeonato inglês, tá? O próximo nome da lista é o centroavante Kaká, que é brasileiro, se naturalizou alemão e tem uma história de carreira bem curiosa, né? Ele foi dispensado da base do Palmeiras e não foi estrear profissionalmente até conseguir uma vaguinha num time da 5ª divisão alemã. O Kaká então passou a se destacar nas divisões inferiores da Alemanha e foi contratado pelo Nuremberg. De lá rumou ao Stuttgart. E o resto seria história. Ficou mais de 10 anos jogando no clube, mas o auge dele com certeza foi na temporada 2006-2007, quando conquistou a Bundesliga pelo clube com 18 gols na campanha, ao lado de diversos talentos que depois jogaram em grandes clubes como o Khedira e o Super Mário Gomes, né? Sendo o último título de primeiro escalão da equipe desde então. O Kaká ganhou tanta moral dentro do clube que passou a ser visto como uma espécie de amuleto para os torcedores, né? Ele era um cara muito guerreiro, muito comprometido e que tinha boa finalização e boa velocidade, sendo também uma referência no vestiário para os outros jogadores. Mesmo brilhando na Alemanha, o Kaká acabou nunca sendo uma opção para a seleção brasileira, até porque naquela época tinha uma concorrência forte ali pela centroavância, tá? A gente tinha Luiz Fabiano, Fred, o próprio Adriano Imperador, né? E o Grafite, que a gente acabou de comentar. Então o Kaká viu as suas opções no Brasil limitadas e como ele estava na Alemanha há muito tempo, acabou obtendo a cidadania alemã e tendo a oportunidade de jogar a Copa do Mundo de 2010 pela Alemanha, onde ele inclusive meteu um golzinho contra a Austrália. Depois de mais de uma década de Stuttgart, ele foi jogar no Japão, só que aí ele decidiu encerrar sua carreira no clube alemão, só que indo jogar no Stuttgart 2, a equipe B dos caras, para ajudar os jovens do time a se manterem na 3ª divisão, e no final das contas se tornou lendário e um dos maiores nomes da história do clube, com 109 gols marcados. O cara certamente por lá é uma lenda. Outro ídolo do Palmeiras que era promessa na década de 90 era o Zé Roberto, né? Ele foi contratado em 1997 pelo Real Madrid depois de se destacar pela Portuguesa. Naquela época, atenção, foi vice-campeã brasileira. Tem que respeitar a Lusa, beleza? Só que a transferência de Zé Roberto pro Real Madrid é meio que cercada de polêmicas, inclusive suspeitas de que o modelo de negociação resultou numa sonegação fiscal, já que eles teriam vendido o Zé para um clube do Uruguai que vendeu pro Real Madrid, tudo isso supostamente para fugir de impostos. E no campo, né, jogando pelos merengues, então foram apenas 21 jogos do Zé em uma temporada e meia, ou seja, atuou muito pouco e nem de longe correspondeu às expectativas, marcando apenas um gol jogando como meia, né, que foi na Champions, só que na sorte ali com o rebote e tal. E mesmo sendo campeão espanhol e fazendo parte da campanha da Champions de 97-98, ele saiu no meio da temporada rumo ao Flamengo. Em uma palestra, o Zé Roberto deu aí um dos motivos pelos quais ele não conseguiu vingar no Real Madrid. E foi nada mais, nada menos do que um problema que muitos de nós temos, né, para se concentrar nas coisas aí, nas tarefas, que foi videogame, amigo. Segundo ele, passava a madrugada inteira nos videojogos, amigo. O Zé Roberto é gente como a gente. Espero que tenha sido aquele FMzinho de lei, né? Na época a gente tinha, era Championship Manager nessa época aí. Se o Adriano decepcionou na Roma, não dá pra dizer o mesmo do Marcos Assunção. Quem lembra dele? Esse camarada no Palmeiras jogou um absurdo, né? Batia falta bem como poucos no planeta. E muita gente não vai lembrar, mas ele passou 3 temporadas na Roma, atuando ali como reserva às vezes, titular às vezes, mas no final das contas participando da equipe que conquistou o último escudeto da história dos romanistas. Ele vinha do Santos e acabou disputando 83 jogos e marcando 10 gols lá na Itália. E vale citar que no período dele na Roma, ele chegou a ter uma treta com o Fábio Capello e, segundo ele mesmo, chegou a atacar uma cadeira, amigo, no treinador. O bicho estava pistolaço e não teve controle emocional, né? Mas depois da Roma ele acabou indo pro Betis e depois pro Palmeiras, onde ele é muito lembrado, né, até os dias de hoje. E a gente já fez um vídeo aqui no canal falando de craques que jogaram bem por vários clubes e um deles foi o Romário, que até hoje é idolatrado na Holanda pelo que ele conseguiu fazer pelo PSG.
PSV. Ele meteu muito gol por lá, sendo artilheiro algumas vezes, não só do campeonato holandês, mas também da Champions League. Já se vão décadas desde que o Romário jogou lá, mas ainda hoje ele é o brasileiro com mais gols na Eredivisie. De 88 a 93, ele fez 109 jogos no holandesão e marcou 98 gols, uma média de 0,9 por jogo, cara. Simplesmente bizarro. Se ele tivesse feito a maior parte da carreira em solo europeu, ou até no próprio campeonato holandês, certamente ele seria um dos grandes artilheiros da história do continente. Artilharias do campeonato holandês vieram pra ele em 3 anos. Em 88 e 89, meteu 19 gols. Na temporada seguinte foram 23, e mais uma pra frente foram 25 bolas na casinha. Isso que eram os 3 primeiros anos do Romário por lá, tá? Nada mal pra quem tá chegando. O Romário ganhou 3 campeonatos holandeses. O cara era simplesmente brabo. Outro brazuca que não deu certo na Itália foi o Pedro, centroavante do Flamengo, que apesar de jogar lá no Fla, né, foi revelado em 2017 pelo Fluminense, onde ele rapidamente começou a se destacar por ter um talento natural pra centroavância. Em 2018, o desempenho sensacional do Pedro aí levou o cara pra seleção brasileira com apenas 21 anos. E olha que legal esse vídeo da reação dele quando ficou sabendo da convocação. O Pedro vai te pegar! O Pedro é aquele centroavantão mais o estilo mais clássico que costuma ser muito adorado pela rapaziada, porque ele não fica saindo muito da área, não vem armar jogo nem nada, ele fica lá enfiado. É um homem de área, alto, forte, que tem a qualidade pra controlar a bola quando ela chega, e é aquele cara que se você der meio palmo ali, ele guarda, mano, ele broca, a finalização dele costuma ser bem boa, bem letal. Essa ascensão meteórica de um brasileiro no Brasil só costuma ter um resultado, que é uma ida pra Europa, e quem levou ele foi a Fiorentina, lá no meio de 2019, pagando cerca de 11 milhões de euros para levar o cara para Florença. Então o Pedro tava indo para Europa, considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro nos últimos tempos, e o povo queria ver o Pedro vingar, porque, cara, não é segredo para ninguém que nos últimos anos aí, a gente, digamos, tem tido um certo probleminha na seleção brasileira com a camisa 9, né? Pô, há anos que a gente não tem um maluco que veste a camisa e mete gol a rodo como um centroavante deve fazer. Quem não lembra do papel tático do Gabriel Jesus na Copa de 2018, né? Só que ele acabou não correspondendo às expectativas de ninguém, porque em meia temporada pela Fiorentina, ele fez apenas 4 jogos, marcando um total de 0 gols, e já no mês de janeiro foi emprestado pro Flamengo, que depois viria a comprar o Pedro, e ele nunca mais jogou no futebol italiano, né? Então ele é mais um daqueles caras que passou muito pouco tempo por lá na Europa, não deu certo, mas que ainda tem uma idade que qualifica ele pra de repente um dia voltar e tentar uma segunda vez. Não há dúvidas que ele tem qualidade, né? Você sabe quem é Edinaldo Batista Libânio? Nunca nem vi. Se soltar esse cara na cidade de Wolfsburg, na Alemanha, ele chama mais atenção do que a gigantesca fábrica de carros que tem por lá, porque estamos falando, obviamente, do grafite, né? Tudo começou na temporada 2007-2008, quando o Grafa foi comprado pelo Wolfsburg, vindo do Le Mans, da França, já com títulos importantes na bagagem, né? Como Libertadores e Mundial que ele tinha pelo São Paulo. O centroavante chegou ali na Alemanha como homem-gol, e foi exatamente isso que aconteceu. Afinal, em 4 temporadas, meteu 75 bolas na rede em 130 jogos. A cereja no topo do bolo foi na temporada 2008-2009, quando o grafite fez história ao levar o Wolfsburg para o seu primeiro e único título de Bundesliga até hoje, né? Sendo inclusive o artilheiro da competição com 28 gols em 25 partidas. Destaque total do time ali ao lado do Dzeko no ataque, outro que acabou virando lenda do Wolfsburg. E não foram só números, né? Também tiveram momentos mágicos, como por exemplo, o gol antológico que ele marcou contra o Bayern de Munique numa vitória dos Lobos por 5-1 naquela campanha. Esse gol foi eleito o mais bonito da história do Wolfsburg, e segundo ele, renderia até o prêmio Puskás caso ele tivesse ido na premiação, mas ele não compareceu e disse que por isso não ganhou. Palavras dele, tá? Na época, o sucesso nos Lobos deu ao grafite uma vaga entre os convocados para a Copa do Mundo de 2010, uma convocação que foi muito polêmica, já que o Dunga foi muito contestado por não levar o Adriano Imperador para a Copa, mas que o Grafa tinha merecido, ele tinha. Para dar uma dimensão da idolatria que o grafite tem por lá, no último jogo da temporada 2022-23, ele foi ao estádio e simplesmente foi aplaudido por todos os milhares de fãs presentes. Não é à toa, ele é considerado um dos maiores ídolos do clube e o 5º maior artilheiro de todos os tempos. O grafite é brabo. Quem chegou a jogar com o grafite no Wolfsburg foi o Diego Ribas, mas a gente não tá aqui pra falar da passagem dele pelos Lobos, e sim pelo Werder Bremen, que foi onde o Diego explodiu no futebol europeu. Contratado pelo Porto na temporada 2004-2005, o Diego foi pra Europa com moral depois de ser protagonista
revista e campeão brasileiro com o Santos. Só que nos Dragões as coisas não aconteceram como ele gostaria. Ele acabou sendo chutado do clube pelo técnico da época. Aí ele falou, ó, perdemos esse jogo e a partir de agora eu vou mudar o sistema. E mudando o sistema vai deixar de existir tua posição. Então você não vai jogar mais, pode ir embora, procurar outro clube e ir embora. Nossa! Aí, querendo ainda se provar no futebol europeu, né, o camisa 10 resolveu o quê? Ir pro Werder Bremen, que não era um time que ele sonhava jogar, mas era o que tinha na época à disposição. E lá ele começou voando, com pouco mais de um mês no clube, já tava indo tão bem que chegou a virar capa da tradicional revista Kicker, que dizia: Diego, o senhor da bola. Moral, lembrando que ele era muito jovenzinho, tá? Ele tinha 21 anos, mas o ano de calouro dele na Bundesliga foi tão acima da média que, mesmo sendo um cara que muitas vezes servia mais outros companheiros, como o lendário Klose que jogava com o Diego, ele foi eleito ao final da temporada o melhor jogador do campeonato, com 13 gols e 14 assistências na Bundesliga, recebendo elogio até mesmo do Kaiser Beckenbauer, amigo. E ele não se destacou só pelo desempenho individual, ele conseguiu levar um clube que é histórico na Alemanha, mas que na atualidade não tem aquela força pra ficar competindo por títulos, né, aos patamares mais altos nas competições que disputou. Isso porque eles foram pra uma final de Copa da UEFA, por exemplo, e o Werder Bremen perdeu, mas com o agravante de que o Diego tava suspenso e não jogou a final. Eles chegaram a ser vice-campeões da Bundesliga e mais, venceram a Copa da Alemanha na temporada 2008-2009, com o Diego dando assistência pro gol do título. E além disso também ganharam uma vez a extinta Copa da Liga Alemã. Foram 132 jogos e 54 gols marcados, sendo que um deles foi esse aí, considerado pelos torcedores como o gol mais bonito da história do Werder. E mais um detalhe, no ano de 2009, o Diego Ribas, jogando pelo Werder Bremen, ficou no top 30 da Bola de Ouro. Mais que ídolo, ele é considerado como uma lenda por lá e não faltam motivos, né? Filipe Luís, que é mais um desses caras que saiu da Europa, voltou pro Brasil e teve um desempenho sensacional. Em quase 2 décadas de carreira, né, o Filipe Luís aí jogou em grandes clubes como o Ajax, como o Chelsea e até mesmo, cara, no Real Madrid Castilha, né? Você lembrava dessa aí? Ele passou por lá, olha ele com a camisa do Real aí, velho. Agora, não tem jeito, você pensa no Filipe Luís, você pensa imediatamente no outro time de Madrid, né? O Atlético. Foi no ano de 2010 que ele chegou lá nos colchoneiros, ainda antes do Simeone, pra você ter uma ideia, velho. E participou de todos os momentos mais gloriosos do Atlético de Madrid aí na última década. Ganhou La Liga, Copa do Rei, 2 Europa Leagues e ainda Supercopas da UEFA em cima de Real Madrid e Chelsea, né? Mole não, velho. Ele se consolidou no Atlético de Madrid como um dos melhores laterais esquerdos do mundo em alguns momentos, né? Mesmo no time que não tinha todo aquele poderio financeiro de outros gigantes da Europa, mas que ia se indicando ali, ia conseguindo brigar com os maiores, fazendo graça na Champions, chegou em 2 finais de Champions, né, amigo? Aí em 2019 ele encerra a passagem dele na Europa e volta pro Flamengo, né? Mais um daqueles caras que encaixou perfeitamente. Diferente do Rafinha, que saiu por uma passagem bem bizarra pela Grécia, depois foi pro Grêmio e a gente sabe que deu ruim, né? O Filipe Luís não, ele continua no Flamengo, foi bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, depois vice da Libertadores em 2021. E tudo isso jogando muito bem, às vezes uma atuação ou outra mais abaixo e tal, né? Mas em geral um cara bastante acima da média pro futebol brasileiro, muito inteligente, né? Tem uma visão de jogo muito interessante e que certamente já tá marcado pra sempre aí na história do Flamengo. O Gabigol, que a gente tem uma suspeita de por que ele não deu certo na Europa, já falo sobre isso. Ele surgiu em 2013 no Santos, que é um clube aí muito famoso por formar jogadores, né? O Neymar aí é um dos principais exemplos disso nos últimos anos. E o Gabigol surgiu então e explodiu no ano de 2014, quando ele meteu 21 gols no ano. E ele tinha apenas, velho, de 17 para 18 anos naquele ano. Então era uma coisa surreal, assim, números fantásticos para um jogador muito novo. Aí em 2015 ele repete aquele desempenho com 21 gols no ano. E em 2016 a Inter de Milão então tava de olho nele e leva o cara pra Itália, pensando que poderia ser um daqueles jovens que vem, começa a brilhar e ajuda na reconstrução do time, que vivia aquela fase horrorosa, né? Sequer tava jogando Champions League, pá. E o Gabigol, diferente do Pedro, é um cara muito mais móvel, né? Se ele quiser cair nas pontas, ele cai, sair da área pra armar jogada, tem passe e tal. Além de fazer gol a rodo, tinha tudo pra ir bem na Inter de Milão, né? Mas acabou que foi uma época meio vazia na carreira dele, tipo, foi tipo um hiato, tipo uma pausa na carreira, onde ele simplesmente não conseguiu jogar, velho. Totalmente diferente daquele Gabigol que a gente tinha se acostumado a ver no solo brasileiro. A Inter pagou quase 30 milhões pra tirar o Gabigol do Santos pra temporada 2016-2017, e na temporada inteira o Gabigol jogou apenas 10 partidas
partidas pela Inter, marcando um mísero golzinho, velho. Nesse gol aí, ele tá praticamente embaixo da trave, ele só empurra a bola e ele comemora muito efusivamente. Mano, o bicho sai correndo, tira a camisa, joga pro alto, vai pra torcida, vai pra galera, grita. Ele parecia mesmo empolgado, mas a passagem dele por lá acabou virando meio que um exemplo de brasileiro que vai pra Europa e não dá certo, tá ligado? Depois ele volta pro Brasil, acaba se tornando um dos grandes jogadores da história do Flamengo, sim. E aí toda vez que alguém quer zoar o Gabigol, falar que não deu certo na Europa e tal. E tem uma pessoa que parece saber por que o Gabigol não deu certo na Europa. É o empresário dele, o Wagner Ribeiro. Ele acabou acusando a Inter de fazer uma panelinha contra o Gabigol lá na Itália, se liga. Ele chegou na Inter e fizeram uma festa enorme em um teatro. Uma festa muito maior que a do Kaká. Isso causou ciúme no Zanetti, que era diretor do clube, e no Icardi, que era dono do time. Agora que vem a parte espetacular da declaração dele. Isso é dedução minha, mas os dois argentinos ficaram com ciúme do Gabigol. O Zanetti ficou com ciúme do Gabigol, mano. O Zanetti é um dos maiores jogadores da história da Inter, cara. O Icardi, o Icardi é treteiro, né? Agora o Zanetti... Já eu afirmo que as coisas foram mais simples, né? Que o Gabigol simplesmente não conseguiu jogar, não se adaptou na Inter. Mas é só dedução minha, né? Não sei se foi possível ou não, mas ele não deu certo na Inter e acabou sendo emprestado pro Benfica em agosto de 2017, já que ele não seria aproveitado lá na Itália. E aí chega lá em Portugal e a gente pensava que no Benfica ele poderia jogar. Só que a passagem dele é tão ruim quanto a da Inter, tá ligado? Ele mete 5 partidas apenas, com um gol, velho. Será que ele também foi boicotado no Benfica porque deram uma festa pra ele, algo assim? Bom, então ele flopou na Inter, flopou no Benfica, acabou voltando pro Brasil pra jogar no Santos. Depois o Flamengo compra ele da Internacional e aí o resto é história, né? Bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores e pai e tal. Do Benfica de volta pro Brasil também é a trajetória do zagueirão Lucas Veríssimo. Ele que é cria das categorias de base do Peixe, né? E foi uma baita de uma muralha jogando lá pelo Santos, não deixando passar absolutamente nada e assim ajudou até a equipe chegar a uma final de Libertadores contra o Palmeiras. Logo depois ele foi contratado pelo Benfica e lá não demorou pra se tornar titular das Águias, aquela rocha que o santista já conhece bem, né? E em determinado momento chegou até a ser eleito, por exemplo, o defensor do mês no Campeonato Português. Jogando bem na Europa, ele começa a ser chamado então para a seleção brasileira e tinha tudo para ser um futuro titular da amarelinha. Poderia de repente estar na equipe que foi para a Copa de 2022, né? E quem sabe até não virar uma daquelas vendas absurdas que o Benfica faz para outro time gigante da Europa. Então tava tudo magnífico, né? Cadê o flop? O que deu errado? Né? A questão do Lucas Veríssimo não foi campo e bola, foi lesão. Ele teve a famosa ruptura no ligamento cruzado do joelho, aquela lesão terrível, né? Uma das piores que o jogador pode ter, e ficou de fora então do restante da temporada 21-22. Ele só voltou a jogar pelo time principal depois de um ano parado. E se ele quase não tinha jogado em 21-22 por causa da lesão, em 22-23 ele acumulou menos de 10 minutos em campo na Liga Portugal, ou seja, claramente não estava nos planos, né, do clube. E assim acabou sendo emprestado pro Corinthians, que anunciou no final de 2023 a compra do zagueiro em definitivo. O Veríssimo já tinha ido um pouquinho mais tarde pra Europa, né, já com 25 anos, não era tão novinho assim. Então é difícil a gente imaginar que ele vai voltar a ter uma chance por lá, o que é uma pena, mas de qualquer maneira o Veríssimo é um zagueiraço e o mesmo não dá pra falar do Alexandre Pato. No começo da carreira ele era apontado como uma das maiores promessas do mundo, né? Apesar de ter tido bons momentos ali pelo Milan, acabou convivendo com lesões, voltou pro Brasil, jogou por Corinthians e São Paulo e tal, mas foi na temporada 16-17 que meio que do nada ele conseguiu cravar uma transferência por empréstimo pro Chelsea por 6 meses. Se você nem lembrava disso é porque realmente a passagem dele pelos Blues foi esquecível e bizarra também, né? O Pato disputou apenas 2 jogos em 6 meses, marcou só um golzinho e ainda foi de pênalti, né? Mas assim, se a gente calcular a média dele, foi boa, não foi? Um gol a cada 2 jogos. Tá de bom tamanho. Assim, obviamente, o Pato não foi comprado em definitivo pelo Chelsea e voltou pro Corinthians. Só que ele ficou tão perdido ali no pagode, né? Que essa não permanência pegou o cara de surpresa, se liga. Pensei que fossem me levar por empréstimo por 6 meses e depois eu assinaria um contrato por mais 3 anos. Eu não sabia que eles poderiam dizer não depois do empréstimo. E se eu soubesse, teria ido para outro clube. Do Chelsea, o Pato foi do Corinthians pro Villarreal, também não teve lá um brilho tão grande. Rodou um pouco por alguns clubes antes de voltar pro futebol brasileiro mais uma vez. Pega aí na boca! Me ferrei, amigos. Quem jogou com o Pato no Corinthians foi o Cássio, amigo. É o Cássio. E o Cássio também passou por um clube europeu aí e quase ninguém lembra. Isso porque em 2007 ele era titular da seleção brasileira sub-20. Porém, no Grêmio era meio que a 4ª opção, né? E aí acabou sendo vendido pro PSV da Holanda. E aí tu vê essas fotos aí do Cássio com a camisa do PSV e parece que não é verdade, né? Parece que é imagem gerada por IA. Mas é verdade, no clube holandês foram apenas 5 jogos, né? Ele foi emprestado e sem espaço acabou voltando ao Brasil, assinando com o Corinthians, meio que pra ser o 3º goleiro na época. É engraçado
Engraçado que hoje o Cássio é amplamente considerado um dos grandes jogadores da história do Corinthians aí, né? Porém, quando ele chega no Timão, ele é tão desconhecido que uma das matérias aí que estavam falando sobre a chegada dele dizia o seguinte: Cássio viria para compor elenco, sem ameaçar, pelo menos no início, a vaga de Júlio César na meta corintiana. Mal sabiam eles que o Júlio César iria mal no ano de 2012, o Tite logo daria chances pro Cássio, vencendo o Libertadores, Mundial naquele ano e depois ganhando quase tudo que podia no clube. O ex-jogador do PSV, Cássio, né? Criptomoeda, skate e cubo mágico. O próximo nome dessa lista é um dos personagens mais legais dos últimos anos no futebol brasileiro, mas que na Europa meio que tomou um choque de realidade e deu uma flopada legal, que é o Gustavo Scarpa. O Scarpinha é mais uma das muitas promessas do Fluminense e foi lá mesmo onde ele se destacou, sendo um cara que mesmo jovem já foi capitão da equipe e tinha aquela batida na bola diferenciada, aquele cara que era especialista em bola parada, que anda muitas vezes em falta no futebol brasileiro, né? O final dele no Fluminense foi meio conturbado, com ele tendo seu contrato rescindido na justiça depois de um atraso nos salários, e foi então que ele assinou com o Palmeiras e teve seu destaque nacional, sendo um cara importante, vencendo ali 2 vezes a Libertadores e também 2 vezes o Brasileirão, sendo inclusive coroado craque do brasileiro nessa última conquista dele em 2022. E a gente sabe, né, os caras estão saindo cada vez mais jovens pro futebol europeu, e o Scarpa já tava com 28. Obviamente ele não era visto como uma promessa que poderia se desenvolver um monte lá fora e nem nada, só que ele tinha o sonho de jogar, né, no estrangeiro. E ele conseguiu realizar esse sonho. Afinal, pra quem tem pensamento forte, o impossível é apenas uma questão de opinião. E assim, no começo de 2023, chegou no Nottingham Forest pra jogar a Premier League. Mas vamos falar de nível técnico, porque a realidade bateu e a gente acabou vendo uma discrepância de qualidade muito grande, né? Se no Brasil ele chegou a ser o melhor jogador do Brasileirão, ele foi pro Forest, um time modesto na Inglaterra, e não conseguiu de jeito nenhum ser titular, sendo reserva absoluta da equipe, né? E não dá nem pra dizer que ele aqueceu o banco, porque muitas vezes ele não era nem relacionado pras partidas e era preterido até pelo famoso Jesse Lingard. Exatamente, mesmo o Lingard passando por uma fase tenebrosa, às vezes ele ficava na frente, na hierarquia ali, né, do que o Scarpa. Não adiantou orar, e assim ele foi da Inglaterra para a Grécia para jogar no Olympiacos. Também não se destacou por lá e jogou pouquíssimo, velho. E vamos combinar que essa questão do golpe milionário que ele sofreu aí com criptomoedas deve ter mexido bastante com a cabeça dele, né? Inclusive ele chegou a ser liberado pelo Nottingham Forest para voltar ao Brasil e tentar resolver essa treta. Mas no final das contas, ainda assim não tem como defender tanto, né? Porque, pô, o cara jogou em 2 clubes, onde supostamente pela qualidade dele, ele teria condições de se destacar, né? Não conseguiu ser titular em nenhum deles e saiu com 0 gols e 0 passes para gol em um ano. Pô, aí é complicado, né? Mas, cara, pelo menos ele realizou o sonho dele, né? Ele tentou. Ele não vai se aposentar com aquela decepção ou com aquele arrependimento de não ter ido. E de qualquer maneira, agora ele voltou pro Atlético Mineiro para disputar o ano de 2024 pelo Galo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você curtiu, deixa um like antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!